Da mesma maneira que muitas pessoas não se veem fazendo cálculos complexos sem uma calculadora, hoje ninguém se vê programando, criando códigos computacionais ou qualquer tipo de sistema computacional sem usar uma inteligência artificial. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, esse é o caminho tecnológico natural. A tecnologia ela realmente veio para que nós pudéssemos encurtar o tempo das nossas tarefas. Imagina o tempo necessário, o papel necessário para se fazer um grande cálculo matemático e como a calculadora não tornou esse processo mais simples para a humanidade. Então, por que abrir mão desse salto no tempo que nós podemos ter em relação à produtividade e à demora que nós teríamos para executar uma tarefa, por exemplo? A IA ela é exatamente isso dentro do campo da programação. Enquanto um algoritmo complexo é feito por um ser humano em algumas horas, uma IA pode fazer um algoritmo complexo em 3 segundos. É da mesma maneira que uma calculadora trabalha, observando números complexos, números grandes de muitos dígitos ali e realizando esses cálculos em frações de segundos, assim. Então, de uma maneira uma calculadora que se observa de outras estruturas para poder fazer cálculos rápidos, que só foi possibilitada porque os mecanismos de hardware e a velocidade dos processadores aumentou muito. Eu tenho um amigo que trabalha no desenvolvimento de sistemas comigo e a gente conversa muito sobre o fato de que a IA ela só é possível porque existe um hardware adequado por trás da IA. Porque a matéria-prima usada para gerar o raciocínio de uma IA ela é tão ampla que é preciso um processador, um processamento a nível de máquina, a nível de estrutura física, que seja muito grande para poder lidar com toda essa parafernália de dados virtuais, né, para se chegar aí a uma concisão. Isso precisa ser num tempo de diálogo, num tempo de entrega de internet. Então, é preciso ter muita máquina para lidar com IA. E uma discussão que se abre é qual o caminho hoje que deve ser trilhado se você quiser se tornar um programador. A minha visão nítida e clara desse processo é que você precisa aprender as estruturas básicas e utilizar a IA como uma ferramenta. Assim como quem para utilizar uma calculadora precisa saber as operações básicas, o que são os números e como se organizam certas operações, você precisa entender, por exemplo, que um programador sabe que existem tipologia de dados, que os dados eles são tipados para que sejam ali bem organizados. Saber, por exemplo, que existem tendências de design, por exemplo, na criação de layouts, então você precisa saber um pouco sobre a harmonia das coisas dentro da composição de um sistema. Também é interessante que você entenda como funciona a engenharia por trás da organização dos arquivos gerados por uma IA, para que você, de certa forma, seja o curador de tudo que essa inteligência artificial ela há de fazer. Eu acho que isso funciona bem para programação e isso funciona bem em qualquer sistema hoje que esteja utilizando IA. Então, eu penso que o caminho ainda era aprender as bases, porém, fazer da IA uma ferramenta que acelera o processo produtivo, entende? Então é necessário ter esse enfoque, ir à IA com essa perspectiva de que ela pode melhorar a produção e ainda assim ter esse compromisso de ser a pessoa que sabe do que está falando. Porque quando se trata de programação, por exemplo, existem conceitos que são comuns. Por exemplo, existem as requisições de API, elas são comuns a diversas linguagens. Existem os tratamentos de erro, as exceções, as variáveis. Existe o conceito de programação orientada a objeto. Existe, por exemplo, a hierarquia da organização das linhas de código pelo seu posicionamento, definindo o escopo e trabalho desses códigos dentro de um sistema. E tudo isso precisa pertencer ao programador para que ele possa solicitar que a IA trabalhe com essas ferramentas que lhe são próprias.
Então, olhando sob essa perspectiva, nós temos que no cenário da programação, a IA é uma ferramenta de aceleração de produção muito mais do que uma substituta do homem no processo. Agora, só para a gente finalizar o vídeo, eu conversava também com um amigo sobre o equívoco que algumas pessoas têm de acharem que a IA é um processo de automação. A IA, ela não é um processo de automação, e eu te digo por quê. Os processos de automação, eles são definidos com base em fluxos bem definidos, ok? Então, se o usuário vai para A, a gente manda ele para A1, ou A2, ou A3, ou A4. Então, a gente vai gerando, né, uma estrutura bem definida que define uma automação. E a IA é quem te ajuda a criar isso. Mas para ela ser a automação, ela terá que tomar decisões. E uma IA, um robô, desde o livro de Asimov, né, os robôs não podem tomar decisões. Isso é coisa de humanos. Então, é por aí.